Hoje o tema da nossa escola é Eliseu e o general. Abre a sua Bíblia lá no capítulo 5 e deixa ela aberta do livro de 2 Reis, porque nós vamos estar falando sobre todo este capítulo. 2 Reis, capítulo 5. O capítulo 5 de 2 Reis é um capítulo riquíssimo em lições. Além do milagre que ele traz aqui relatado, ele traz a história de quatro pessoas distintas, 4 pessoas com características e condições específicas, mas que neste relato aqui, neste contexto, vão nos ensinar muito a como agir e a como não agir também. E eu espero que o Senhor te abençoe nesta manhã e fale muito ao seu coração. Neste determinado momento aqui da história, o profeta Eliseu já tinha fama internacional. Os seus feitos, aquilo que havia já acontecido através do seu ministério, tinha tomado dimensões além fronteira. E todos admiravam. Se falavam de Eliseu não só nos casebres, como também nos castelos. E hoje nós vamos ver, que a notícia a respeito deste homem, a notícia a respeito do ministério e do comprometimento deste homem com Deus, vai chegar em outro país, vai chegar em cidades estrangeiras. E Eliseu vai nos ensinar algo muito pertinente. Eliseu aqui no capítulo 5, ele ensina a mim e a você a disposição em abençoar aquele que o procura, independente de quem seja, mesmo que seja o seu inimigo, mesmo que seja alguém que tenha feito tanto mal, mas o seu chamado e o seu papel para cada um de nós é este: orar e abençoar, sem olhar a quem. Amém? Todos abriram a Bíblia aí? 2 Reis capítulo 5. Então vamos lá. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo que chegar a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e fazer viver? Por que este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra? Percebam como busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Naamã, porém, indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que certamente sairia, se poria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Para aí só um minutinho, eu até sublinhei aqui: eu pensava. Quantas vezes nós vamos diante de Deus pensando
o que ele deveria fazer por nós. E saímos da presença dele tão frustrados, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu pensava. Naamã pensou. Naamã já chegou lá na casa de Eliseu pensando, com todo o seu aparato. Ele vai pôr a mão em cima da minha ferida, ele vai orar por mim e eu vou ser curado. Esse pequeno versículo aqui me remete muito àquele relato onde 4 amigos levam um paralítico diante de Jesus. E Jesus fala para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. E todo mundo olha um para o outro e começam ali a arrazoar. Por quê? Porque aqueles amigos pensaram o quê? Ele vai curar o nosso amigo. Depois desse esforço todo que nós fizemos, ele vai dar uma ordem de comando para ele. E essa ordem só veio depois. Meu irmão, minha irmã, não estabeleça critérios para Deus trabalhar com você. Como nós acabamos de cantar aqui, Ele é Deus que controla o mar, que controla o universo, que controla todas as coisas. Venha diante do Senhor desprovido de toda e qualquer ideia, pensamento de como o Senhor tem que agir na sua vida, porque Ele sabe o que é melhor para você e para mim, amém? Então vamos continuar aí a partir do versículo 12. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? E foi embora indignado. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo-te: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a pele de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Respondeu o profeta: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu Naamã com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Na parte B do versículo 17, ele vai dizer ao profeta: pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos agora um minutinho, faça essa oração ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesta manhã a absorver tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Te louvamos, Deus, e te damos graças por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Nosso coração é grato diante de Ti, Senhor, porque reconhecemos que até aqui o Senhor tem nos guardado. Meu Deus, nesta manhã tão linda que o Senhor preparou para nós, estamos aqui unidos em comunhão para estudar a Tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, nos capacite, nos ajude. Ó Espírito Santo de Deus, traz clareza à nossa mente, traz clareza ao nosso entendimento e nos abençoe nesta manhã com a porção da Tua palavra. É o que oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, aqui nesse momento da história, bem distinta, temos aqui o primeiro personagem deste relato, Naamã. Naamã, ele entra em cena como um herói. Ele chega diante da casa de Eliseu com uma comitiva. Ele era um homem destacado do seu exército, ele não era qualquer um, era um homem de grandes vitórias.
E ele servia Ben-Hadad, o rei da Síria. Apesar dele ter todas estas características, ele era um vilão em Israel, ele era um inimigo. Provavelmente, a batalha que está descrita lá em 1 Reis, no capítulo 22, foi ele que comandou. E aqui, esse homem se encontra numa situação difícil, numa situação delicada. Naamã, ele, apesar de todas as suas vitórias, apesar de todos os seus ganhos, apesar de todo o nome que ele tinha em seu país, ele sofria de uma doença que naquele momento não tinha cura, que para aquele tempo era uma doença mortal. E ali, nesse cenário de caos para ele, entra em cena uma menina, uma adolescente provavelmente, que havia sido levada por ele como escrava para sua casa. Ela foi dada à sua esposa como um presente para servi-lo. Ali naquele momento ali de tristeza, eu posso imaginar este homem, a situação dele deveria ser tão grave, porque coloca-se no lugar deste homem, para dar crédito à fala de uma menina, e ir diante do rei dele, pedir autorização. Deveria ser algo desesperador para aquele homem. E aqui nós encontramos alguém dando testemunho de fé num cenário mais contrário. Essa menina não tinha mais o seu núcleo familiar. Essa menina, ela não tinha mais os seus pais e os seus irmãos, porque era uma prática daquele exército separar as famílias, distribuí-las para que não houvesse motim, para enfraquecer a força. Essa menina se encontrava em terra estranha, em casa de estranhos, sendo escrava e pior, de um leproso. Se você já leu a Bíblia, você sabe o que significa leproso para aquela época, principalmente para o judeu. Era alguém que você não tinha contato. Eu não vou entrar no mérito aqui de qual lepra que esse homem tinha, se era ou que não era, porque, pelo que parece aqui, as pessoas sabiam que ele era leproso, mesmo assim ele estava no convívio ainda, tanto de casa como do exército, servindo ao rei. Então, a Bíblia não traz e eu não vou me ater a este detalhe. Aonde essa lepra estava, se estava escondida, não sei te dizer. Se eu olhar pelos meus olhos, eu vou entender que era interessante para o rei tê-lo à frente do seu exército, mesmo que leproso, enquanto ele aguentasse, porque ele era um homem de capacidade, era um homem de vitórias. Então esse rei não iria abrir mão desse general fácil assim. Mas nessa situação, essa menina, de ter que servir ao inimigo, ela dá testemunho da sua fé, ela dá testemunho de Deus, ela encontra uma oportunidade para falar de Deus, mesmo sendo escrava, mesmo escravo não tendo oportunidade de falar muito, a oportunidade que foi dada a ela, ela não perdeu. Ela chega diante da senhora dela, da patroa, e fala com ela: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa palavra deve ter encontrado um lugar no coração desta mulher, que ela foi diante dele e falou assim: por favor, vai atrás desse homem.
Quando estamos lutando com uma doença, com uma enfermidade, aonde os nossos recursos, aqueles que estão à nossa volta não dão condição, e alguém chega para você e diz assim: vai para Belo Horizonte, vai para São Paulo, você deixaria de ir? Não, você vai tentar todas as possibilidades, e aqui, só que aqui está falando numa questão espiritual. E eu olho para deste relato e eu fico pensando, aquele reino próspero, aquele reino vitorioso, aquele reino que possuía todo o ouro, que possuía toda a prata, aquele reino que tinha toda a força em suas mãos, não tinha capacidade para curar o seu general. Mas ele vai buscar cura onde? No mais fraco. Lá naquele reino dominado que é o rei de Israel. Aqui nós encontramos o opressor agora dependendo de quem? Do oprimido. O forte dependendo do fraco. Que situação para esse homem. Que oportunidade para o nome de Deus ser exaltado entre as nações. Que oportunidade Deus preparou. O rei da Síria aceitou. Tudo fluiu para que isso acontecesse. Tudo cooperou para que esse homem voltasse a Israel com seu exército, com a sua comitiva, precisando da ajuda do oprimido. Mas quando ele chega em Israel, a Bíblia nos fala que o rei Jorão, talvez pela sua cegueira espiritual, por toda a idolatria que estava entranhada ali, não foi capaz de entender esta oportunidade, de perceber o que estava acontecendo ali. Ele vai logo dizendo: quem sou eu para curar? Eu sou Deus por acaso? Não era para ele curar ninguém, até porque ele não tinha esse poder. Mas ele sabia quem era Eliseu. Ele tinha conhecimento dos prodígios da vida de Eliseu. Ele sabia que Eliseu era um homem de Deus. Mas em nenhum momento ele pensou nisso. Ele só se sentiu afrontado. E ali ele rasga as suas vestes. Eu fico pensando a oportunidade que esse homem perdeu. Para pensar comigo, imagina se ele, o próprio rei, chama Eliseu no palácio, e Eliseu dá a palavra de ordem, de cura, e aquele homem é curado. Olha a repercussão que isso teria. Mas ele não foi capaz de perceber isso. Mas Eliseu, um homem de Deus e corajoso, manda um recado para o rei, assim que fica sabendo, e fala para ele: manda ele até a mim. Por acaso não tem homem de Deus, não tem profeta de Deus nessa nação? Sai Naamã da presença do rei em direção à casa do profeta. Nós vimos aqui tudo que ele trouxe. Eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia. 10 talentos de prata correspondem a 340 quilos. 6.000 ciclos de ouro, 68 quilos de ouro. E 10 vestes festivas. O que significava essas vestes? Elas eram bordadas a ouro e adornadas com pedras preciosas. Cada veste dessa deveria ser algo assim, absurdo no seu valor. Foi isso que ele trouxe. E esse homem, com todo o seu exército, com toda a sua comitiva, vai até a casa do profeta Eliseu. Eliseu, ele já deu demonstrações a mim e a você até aqui, de que ele não é um homem que se deixa impressionar. E aqui nesse momento foi mais uma dessas vezes. Toda aquela comitiva, todo aquele exército, toda aquela fortuna, tudo aquilo que ele trouxe, não impressionou Eliseu.
não impressionou de tal maneira que nem lá fora ele foi. Ele mandou o seu servo levar um recado. Fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Esse homem acostumado a reconhecimento e a honraria, imagina a indignação, a frustração, a revolta. Mas eu fico pensando nestes servos que a Bíblia diz que estavam com eles. Que homens sábios, que souberam dar um conselho certo na hora certa. Meu Senhor, por que disso? Eu imagino que esse general, quando recebe esse recado, ele deve ter desanimado, ele deve ter perdido as esperanças, e ele deve ter pensado assim: o que eu fui fazer? Sair lá daquela distância, vir até aqui, por que eu fui dar voz àquela menina, por que eu fui acreditar nisso, para ser tratado desta maneira, como eu estou sendo tratado? Para que eu fui fazer isso tudo? E esses servos, assim, cheios do desejo de ver aquele homem curado, fala com ele. Se tivesse sido pedido uma coisa mais difícil, você não teria feito? Então o que custa? O que custa mergulhar? O que custa se banhar nesse rio? E eu queria aqui, nesse momento da história, abrir um parênteses para nós pensarmos nesses 7 mergulhos. Por que 7 mergulhos? A Bíblia nos mostra que o número 7 é o número da perfeição. É o número que representa aquilo que está completo, aquilo que está bem acabado. Quando sabemos que a mensagem era para 7 mergulhos, e não outra quantidade, não 5, não 10, é motivo para a gente parar para pensar um pouquinho nesse propósito. Você concorda comigo? É um motivo aí. E eu gostaria, junto com você, meditarmos um pouquinho nestes mergulhos. O primeiro mergulho, ele teve que se despir. Não teria como ele entrar na água vestido como ele estava, como um guerreiro. Por ser um general, esse homem deveria possuir uma armadura muito bem estruturada, deveria possuir ouro, capa, sei lá como é que funcionava, né? O exército sírio, como é que eram as vestimentas, mas provavelmente não era uma vestimenta de um soldado comum. E ele teve que se despir disso, de toda a sua armadura, de tudo aquilo que o identificava como general, para entrar naquela água. Se todos ali não sabiam, naquele momento iriam saber que ele era um leproso. Ele teve que se apresentar apenas como um servo diante dos homens e diante de Deus. Não havia ali nenhum recurso, nenhum subterfúgio para esconder o que estava por trás daquela armadura. E entrar no Jordão, não foi preciso tirar só a sua farda, não foi preciso só tirar suas vestimentas, suas medalhas, foi preciso também quebrar o orgulho, foi preciso aceitar a sua condição. A altivez do coração desse homem se prostrando diante de Deus, obedecendo uma palavra de Deus,
para a sua cura. Não foi coisa simples. A Bíblia relata, né, rápido assim, ele mergulhou 7 vezes e foi curado. Mas nós temos que parar para ler as entrelinhas desse milagre, desse relato. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Muitos de nós deixam de receber a bênção que Deus tem para a sua vida por causa da altivez, por causa do orgulho. Não reconhecem, não querem reconhecer a sua total dependência de Deus. Querem lutar na força do seu próprio braço e vão sofrendo e vão vivendo uma vidinha mais ou menos, sem experimentar o milagre que Deus tem para a vida dele. É impressionante esse relato aqui, ele fala muito comigo. Eu fico pensando se esse homem, no seu orgulho, na sua altivez, tivesse tomado a decisão de não ir, de não mergulhar. Vocês acham que ele teria sido curado de qualquer maneira? Não. Nós nem estaríamos aqui falando dele. Nós nem estaríamos aqui estudando esse evento. Esse homem quebra o seu orgulho, desce naquela água lamacenta, naquela água barrosa, em obediência a uma palavra recebida. A uma palavra recebida do homem de Deus. A orientação que foi dada foi essa. Irmãos, nós temos falado disso já há algum tempo, sobre obediência. E não tem nada que o Senhor quer mais de mim e de você. Obediência à sua palavra. Mas não é uma obediência de qualquer jeito, não. É uma obediência com o coração comprometido, motivado. Obediência que entende a quem está servindo e a quem está obedecendo. Foi isso que esse homem entendeu aqui. Ele entendeu que para receber o milagre ele deveria cumprir aquele número de mergulhos. Entra uma vez, entra 2, entra 3, e agora ele entra no 4. Eu fico imaginando que este homem deve ter vivido a sua vida toda liderado por aquilo que ele via, direcionado por vista. E aqui nesse momento, ele tem que dar lugar à fé. E a fé não tem nada a ver com aquilo que eu estou vendo. E ele tem que experimentar isso, ele tem que crer que o milagre viria. Se o homem de Deus disse a ele que mergulhasse 7 vezes, ele deveria crer que aquilo iria acontecer. Ele não poderia ter dúvidas. E eu fico pensando no exército de fora olhando. Mas já mergulhou 4 vezes, não aconteceu nada, ele está do mesmo jeitinho. Olha as feridas, não saiu nenhuma até agora. Eu imagino que essa era a conversa entre os soldados. E se isso tivesse sido um trote daquele homem para se vingar de nós? E se isso foi uma mentira só para humilhar o nosso general? Será que essas coisas passaram na cabeça daqueles homens? Provavelmente. E ele continuou ali, mergulhando. E ele vai para o 5º mergulho. Mesmo não percebendo
nada. Ele já tinha se humilhado, já tinha se despido, quebrado o seu orgulho, obedecido à palavra do profeta, colocado uma fé muito pequenininha, mas colocado em ação. E ele estava pronto para ser restaurado. Mas Naamã, ele perseverou. Talvez na mente de Naamã, nesse quinto mergulho, ele pode até ter titubeado. Quantos de nós começamos uma campanha na igreja, às quartas-feiras? Oramos uma campanha, oramos 2 campanhas, e não vemos nada acontecer. E paramos no meio do caminho. Nesta manhã eu quero te incentivar, a você que está aqui dentro da igreja e a você que está nos ouvindo. Persevere em buscar o Senhor, porque Ele é Deus de poder, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus que faz infinitamente mais aquilo que eu peço ou penso. A ação dele não é diferente dos tempos de Naamã para os tempos de hoje. Deus quer de mim e de você perseverança, obediência. Que nós chegamos diante de Deus com o coração quebrantado, entendendo na presença de quem nós estamos. A verdade, esse entendimento, ele tem que começar lá em casa. Quando eu acordo de manhã e estou indo para a igreja, eu não estou indo para qualquer lugar. Eu estou indo adorar o meu Deus, eu estou indo na casa do meu Deus, e o meu espírito tem que ser preparado para isso. Eu não posso vir de qualquer jeito, achando que eu estou indo só para cumprir um compromisso. Eu tenho que vir cheio da expectativa da parte de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que eu quero dizer? Não venha para a igreja de qualquer maneira. Venha cheio da expectativa daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, daquilo que o Senhor vai falar com você, dos milagres que você vai experimentar. É assim que chegamos diante de Deus. Este homem aqui nesse quinto mergulho não podia parar mais, ele não podia voltar atrás. Ele tinha que persistir, ele tinha que continuar, ele tinha que se entregar por inteiro, entregar sem restrições, sem receios. Eu não sei se eu vou devagar muito aqui, me perdoe se você pensar assim, mas eu imagino que a cada mergulho, o interior daquele homem estava sendo mudado. A cada mergulho algo estava acontecendo ali dentro. A cada mergulho ele estava experimentando algo novo da parte de Deus. E isso fica muito claro para mim e para você, quando ele declara diante de Eliseu, que a nenhum outro Deus ele iria prestar sacrifícios ou holocausto. Ele estava experimentando de Deus, a cada mergulho, até chegar o último, o 7º mergulho. O 7º mergulho é o mergulho da vitória. O 7º mergulho é o mergulho do milagre, é o mergulho do testemunho, o testemunho que eu e você estamos estudando hoje. Um testemunho que passou por séculos, um testemunho que esteve registrado na palavra de Deus para edificar a minha fé e a sua fé. Esse homem sai do 7º mergulho limpo. E o que é mais lindo, a palavra de Deus diz que a pele dele se tornou como uma pele de jovem. Além de ser curado, ele ainda recebeu um plus aí. Ele foi rejuvenescido uns bons anos. A Bíblia registra isso. Tornou como a pele de um menino.
Tem coisa mais linda do que a pele de um menino? Assim ficou a pele desse homem. A cura foi completa. Eu imagino aqueles companheiros ali. Eu imagino a alegria daquele povo ali. Eu imagino o estado de gozo diante daquele sétimo mergulho. Todos que estavam ali, que presenciaram esse homem entrar leproso, presenciaram o milagre acontecer. Todos. Você já presenciou o milagre de Deus? Vou especificar, milagre de cura. Você já? Pensa em algo que enche o nosso coração de gozo. Vê Deus purinho na terra, atuando contra todos os diagnósticos, contra todos os relatos, contra tudo que é dito. E Deus vem e age. E aí você vê o milagre andando. E você fala, Deus tremendo, Deus maravilhoso. É Ele, irmãos, que cura. É Ele que ressuscita. É Ele que transforma. É Ele que opera em nós e através de nós. Não deixe as circunstâncias da vida te calar. Não deixe as circunstâncias da vida impedir que você proclame o nome do Senhor e testemunhe quem Ele é. Não deixe. Sabemos que os dias são difíceis. Sabemos que muita gente tem sofrido. Mas a palavra de Deus já nos preparou também para esses tempos. Então se alegre no Senhor. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre nele. Deixe Ele te renovar a cada manhã. Deixe Ele cuidar das suas emoções. Procure trazer os seus pensamentos cativos na palavra do Senhor. Ocupe a sua mente com aquilo que é puro, com aquilo que é agradável. Não ocupe a sua mente com problemas e circunstâncias que a todo tempo fica pipocando aí. Essa semana tivemos a notícia da gasolina, sei lá que preço que ela foi. Aí o noticiário começou, né? Aí meu marido falou assim, meu Deus, o que vai ser agora? Eu falei, não tem isso não, vai ser do que tem sido até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui Ele tem nos sustentado. Se não puder andar de carro, você vai andar de quê? A pé. Por isso o Senhor nos deu perna e pé. Não é não? Pare de sofrer por antecedência. Os consultórios psiquiátricos estão assim. Nunca vi um povo ganhar tanto dinheiro igual eles estão ganhando hoje. Porque as emoções estão doentes. O povo está sofrendo por algo que ainda não veio. É tão engraçado, vou contar aqui, mas ninguém conta para ela. Minha mãe vai viajar. Aí ontem, ela vira para mim e fala assim, e se chover no dia que eu for viajar? Não, eu estou preocupada. Pelo amor de Deus. Preocupa não. Se chover, choveu, ué. Nós não podemos desgastar a nossa energia assim. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo? Poupe as suas emoções, para quando os problemas graves baterem à porta, porque eles vêm.
Este homem, o milagre, o gozo que esse homem viveu, enche o meu coração. Todas as vezes que eu leio ou ouço esta palavra. Porque ele não era ninguém diante de Deus. Suas medalhas, o seu status, o seu reino, nada, ele não era nada. Ele precisou se humilhar diante do Deus que eu e você servimos, para receber o que ele necessitava, o que nada e nem ninguém poderia dá-lo. Então se alegre, meu irmão, porque você tem um Deus que te conhece, sabe o seu endereço, conhece o seu nome, Ele não tem dúvidas a respeito das suas necessidades. Se achegue a Ele cada dia mais. É isso que o Senhor espera de nós. E aqui, caminhando para o fim, nós vamos encontrar um personagem que tinha tudo para escrever uma história diferente para a vida dele. A jovem menina abandonou a fé dela? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Apesar da tristeza que ela provavelmente trazia no seu coração, apesar de todas as circunstâncias às quais ela estava submetida ali, ela não perdeu a fé e não anulou o seu amor ao próximo. Eu olho para essa menina, para essa jovem, eu vejo nela 3 características que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, vocês 4. Essa menina era cheia do amor de Deus. E só é cheio do amor de Deus quem tem intimidade com Ele, quem conhece o Deus que serve. Essa menina, ela usou de amor e misericórdia para o seu opressor. Ela poderia ter olhado para ele e pensado: tomara que ele morra mesmo. Olha o mal que ele fez ao meu povo. Olha quantos ele matou no meu país. Olha de onde ele me tirou e para onde ele me trouxe. Essa menina era cheia de fé, porque ela faz uma declaração sem dúvidas. Ela diz para aquele homem assim: olha, eu sei que se ele for diante do profeta que tem lá na minha terra, ele vai ser curado. Ele vai ser curado. E ela mostra para mim e para você que ela é cheia de ousadia. Ela foi ousada sim, porque ela poderia ter sido calada ali mesmo. Mas aquela palavra encontrou lugar no coração daquele casal, porque ela era verdadeira. Essa menina não se intimidou em testemunhar de Deus, aonde ela estava. Nós tivemos aqui, um dia desse, um culto, aonde o preletor trouxe uma estatística muito dura para nós pais, que 70% dos nossos jovens, quando entram na faculdade, deixam de servir a Deus, deixam de crer no Senhor. Não sei você, mas eu fiquei chocada com essa informação. Não tenho filho na idade da faculdade, mas vou ter neto em nome de Jesus. E eu fiquei me perguntando, onde é que nós pais estamos errando? Onde é que nós pais estamos falhando? E eu olho para esses jovens, eu fico pensando nisso. Vidas tão preciosas para Deus e para nós, porque a gente viu crescer, a gente ama, e não ama pouco. Muito cuidado com as amizades, cuidado com as vozes que vocês têm dado ouvido. Muito cuidado. Escolha Deus sempre, sempre. Nenhum sucesso profissional vale
estar longe do Senhor. Nenhum. Por isso se guardem. Busque de Deus direção, aonde ir e o que fazer, sempre, porque Deus sabe do valor de cada um de vocês, e o quanto vocês são importantes na casa de Deus. Que o Senhor os guarde, amém? Voltando aqui para finalizar, essa menina exercitou a sua fé de uma maneira tremenda. Naamã teve a oportunidade de exercer a sua fé, teve a oportunidade de receber a Deus, de reconhecer quem era Deus, o único Deus na face da terra, de admitir que jamais faria sacrifício a outros deuses. Aí entra Geazi nessa história. Geazi não aprendeu nada do que lhe foi ensinado na caminhada com Eliseu. Geazi provavelmente era para ser o sucessor de Eliseu. Quando ele vê todo aquele tesouro e vê Eliseu recusando, o seu coração se encheu de desejo por aquilo. E ele vai até a Naamã. Preocupa não, que eu não estou gripada, viu? Isso não é sintoma de gripe. Geazi se encheu de desejo por aquilo tudo que ele viu. Ele corre atrás de Naamã, inventa uma mentira, diz que haviam chegado visitas ali e que era necessário que ele doasse um pouco de prata e tal, para que eles levassem para a escola dos profetas. Geazi deu a mais do que ele pediu, manda os seus servos ajudarem a Geazi a ir de volta, coloca aquilo lá, Geazi esconde aquilo e despacha, e chega diante de Eliseu. E Eliseu o questiona. Mas como um abismo chama outro abismo, como um pecado chama outro pecado, Eliseu precisou mentir aqui também, continuar mentindo. Ele vira para Eliseu, quando é questionado aonde tinha ido, não fui a lugar nenhum. E é interessante que quando ele vê Naamã indo, ele faz um juramento a Deus, Geazi. Ele fala assim: tão certo como vive o Senhor, eu irei até ele. E aí, nesse diálogo com Eliseu, Deus revela a Eliseu o que ele havia feito, e Eliseu diz a Geazi: você não vai só ficar com aquilo que ele te deu, mas com a lepra dele também. E a Bíblia diz que Geazi saiu leproso na frente de Eliseu. Isso é muito grave, porque quando nós olhamos na palavra de Deus, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 6, fala assim para nós: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Vocês acham que Paulo aqui, ele está amaldiçoando a riqueza? Não. Ele está amaldiçoando, ele está dizendo aqui aonde o mal está.
naquele que ama o dinheiro. E por amar tanto, ele deseja isso de qualquer forma. Ele se sujeita a qualquer negociata. Ele vende a mãe, ele vende o pai, ele vende a alma para ter aquilo que ele deseja. Foi isso que Geazi fez. Geazi vendeu uma herança espiritual a qual ele tinha, em troca de bens perecíveis. Geazi me lembra Saul, Geazi me lembra Ananias e Safira, Geazi me lembra Judas Iscariote. Ele está aí nessa turma, que vendeu a maior herança que poderia ter por causa de bens, por desejar algo para agora, por achar que tinha o direito de receber aquilo. Tome cuidado como você direciona a sua vida. Finalizando o nosso estudo de hoje, eu gostaria só de deixar aqui claro o que nós aprendemos com cada um desses personagens. Eu aprendo com essa menina escrava que é possível ser bênção em qualquer situação da vida. É possível ser bênção apesar das circunstâncias. É possível ser bênção mesmo quando as coisas não são favoráveis a mim. Eu escolho ser bênção. Eu aprendo com Naamã que o maior valor que nós temos é confiar nas promessas de Deus. Esse é o maior bem que nós podemos ter. Geazi, com os erros de Geazi e a tragédia, da vida dele, eu aprendo que nós não podemos nos negligenciar na nossa caminhada com Deus, trocando Deus pelos prazeres do mundo. A palavra de Deus, ela é muito clara. Geazi quis receber um prêmio, uma recompensa material por algo espiritual, por um milagre espiritual. Nós não podemos medir o impacto que isso causou. Nós não temos, essa capacidade de entender. E Eliseu, o que eu aprendo com Eliseu? Eliseu me faz lembrar a mim e a você que todo mundo merece uma chance. Sabe aquele parente seu que você olha para ele e fala, isso não tem jeito? Tem. Todo mundo, aquele colega de trabalho, aquele que te persegue, aquele que levanta calúnias contra você, ele merece uma chance. E nós devemos sempre nos mostrar interessados ao próximo, sempre, independente. Eu tenho uma experiência que eu trago comigo, só para finalizar, é rapidinho. Eu estava numa festa, uma vez com meu esposo, e não era uma festa cristã, e de crentes, então havia ali bebida e tudo, e havia um moço que havia bebido muito, ele já estava bem alterado pela bebida, conhecido nosso, e ele começou a me questionar sobre a palavra de Deus. E meu marido chegou perto de mim e falou assim, pelo amor de Deus, para de dar ouvido a esse cachaceiro, você está vendo que ele está bêbado, ele não vai lembrar de uma palavra amanhã. E eu fiquei pensando comigo, mas eu não posso também deixar de responder as perguntas que ele tem feito. E ele foi fazendo perguntas pontuais. Passou-se um tempo, acabou aquilo, foi embora e tudo, passou-se um tempo, ele foi embora para os Estados Unidos.
E eu, numa das minhas idas e vindas, visitando a minha família, eu fui visitar meu primo. E quando eu cheguei lá, eu avisei para ele que eu estaria naquela cidade, que eu gostaria muito de vê-los. Aí ele foi na igreja, eu marquei com ele para encontrar comigo na igreja. Nesse dia, ele aceitou Jesus. Depois de alguns anos, eu tive notícia que ele se tornou pastor. E ele sempre me ligava para falar das suas experiências, né, espirituais e tudo. E eu, irmãos, eu tenho no meu coração que tudo começou naquela festa. Eu tenho para mim que alguma palavra ali ficou registrada e gerou nele o desejo de conhecer Jesus. Então não desperdice as suas oportunidades. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigado, meu Deus, por este tempo que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Senhor, eu amo a escola bíblica dominical, como ela é importante para a nossa vida. E eu sou grata ao Senhor, porque esta igreja entende o valor e vem para ouvir e aprender mais de Ti. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos melhores cristãos. Nos ajuda, Deus, a olhar ao nosso próximo com um olhar de misericórdia. Ah, Deus, tira os nossos olhos das nossas circunstâncias, para que possamos ser bênçãos aonde nós passarmos. Meu Deus, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo. Ser com cada um deles neste domingo, que possamos estar aqui à noite, ouvindo mais de Ti, Te adorando e aprendendo mais de Ti. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. No nome de Jesus oramos. Amém.